Abra comigo Mateus 2. Você pode se assentar. Aleluia. Nós te amamos tanto, Jesus. Hoje eu quero falar sobre direções de Deus, sobre relacionamento com Deus. Mateus 2, versículo 13. Nós vamos até o 23. A palavra diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Desponte, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se formara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Desponte, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aí, meu irmão. Uma coisa que eu acredito que cada um de nós, todos nós buscamos ouvir a voz de Deus, não é assim? Há um desejo no nosso coração de entendermos quais são as direções de Deus, não só para a nossa comunidade de fé, para a nossa igreja, mas para a nossa vida aí em particular. Se é uma coisa que é desejo de cada cristão, é de identificar aquilo que Deus diz com clareza. Esse é o nosso desejo. Quando a gente vem num culto, por exemplo, a gente vem em busca de uma palavra, a gente vem em busca de uma direção. Muitas vezes a gente vem ao encontro daquilo que o Senhor pode renovar ou até mesmo anunciar, para que essa direção seja claro nas nossas vidas. Há um desejo no nosso interior de ouvir claramente a Deus. Mas isso não é algo tão fácil muitas vezes para nós. Porque nós estamos numa era, como foi dito esses dias aqui na IMAP inclusive, onde muitas vozes têm surgido e vozes que têm usado o nome de Deus. E às vezes parece que a nossa bússola espiritual parece que dá uma estragada, a gente começa a ficar com dificuldade de identificar o que de fato Deus deseja e o que de fato Deus deseja comunicar. Nós vimos nessa palavra, eu vou contextualizar você desse texto, mas nós vimos um padrão aqui.
Nós vimos que a Bíblia começa a descrever certos acontecimentos e começa a descrever sonhos que José tinha. A gente começa a perceber que esses sonhos que José tinha traziam a direção que ele deveria tomar em meio aos acontecimentos. E Deus, Ele ama nos direcionar. É desejo de Deus trazer direção para as nossas vidas. Agora parece que a gente tem um paralelo aqui. Se é desejo de Deus trazer direção para as nossas vidas, porque muitas vezes parece que a gente está sem direção. Existem diversos momentos da nossa vida que, embora Ele fale, Ele fala, parece que a fala dEle não alcança aquilo que a gente deseja. Mesmo diante de vozes, até mesmo de Deus, parece que aquela direção, aquilo que eu estou precisando ouvir, parece que não vem, não acontece. A gente vive muitas vezes momentos assim, não vive? Só que eu preciso entender que Deus, Ele se comunica de várias formas. Ele comunica de diversos jeitos e eu preciso ampliar a minha percepção daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus está mostrando. Eu preciso entender como que Deus quer dar as suas direções. E repare uma coisa, eu não sei se você se perguntou, mas quando eu li esse texto e comecei a meditar sobre ele, eu reparei que Deus deu direções a José, não deu? Mas Ele não mudou acontecimentos. Porque José estava no meio de algo muito difícil para se lidar. Herodes, por exemplo, que estava no governo, irmãos, ele era um homem terrível, ele era conhecido como um homem paranoico. Herodes era um homem conhecido por causa da sua crueldade, pela sua maldade. Um homem que chegou a matar membros da sua família para conseguir o que ele queria. Era um homem terrível. Terrível. Mas justamente nessa época, há uma promessa crescendo no lar de José. Há um presente de Deus crescendo no lar de José. E José, ele é divinamente avisado das ocorrências. Deus avisa ele, olha, você precisa sair daqui, você precisa sumir, por quê? Porque Herodes, ele quer matar esse menino. Irmãos, eu não sei você, mas se eu fosse José, eu me coloco às vezes num lugar, eu ia dar um pouco mais de trabalho para Deus. Porque, imagina, se eu recebesse essa notícia, de repente assim, poxa, Herodes está vindo e quer matar o menino. Mas peraí, irmão, não era qualquer menino. Era o filho de Deus. Era a promessa se cumprindo. Era aquele que os profetas avisaram que viria, era o Salvador. Obviamente José e Maria, eles sabiam o que aquele menino carregava profeticamente, quem era aquele menino. Se eu fosse José, eu falava, Deus, está de brincadeira, você acha que eu estou temendo Herodes? Você acha que eu tenho medo? Mas se Deus avisou, é porque Ele precisava se mover, não é assim? Agora, quando a gente vai, e a gente percebe, quando Deus diz para Maria, por exemplo, sobre Jesus, a palavra que ela recebe, foi uma palavra linda. Eu queria que, não sei se dá para projetar aqui, mas Lucas 1, a partir do versículo 29. A gente vai até o 33. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando eu comecei a ver essa situação de Deus trazendo agora para José, olha, foge, eu me lembrei dessa palavra. Porque, imagina, Maria recebendo uma palavra dessa, olha, ele vai ser um rei. Você vai gerar um rei no seu ventre. O reinado dele não vai passar. E esse é aquele momento que a gente recebe uma palavra e a gente celebra muito por aquilo que Deus está dizendo. É lindo quando a gente recebe uma palavra, não é assim? Mas Deus não fala todo o contexto do que ia acontecer. Deus apenas alegra Maria naquele momento. Depois ele fala com José e diz, olha, é esse menino que vai ser gerado no seu ventre. Mas logo depois, eles começaram a ter que lidar com uma situação onde eles teriam que sair fugido. Repare uma coisa. Quando a gente recebe uma palavra, é muito nosso isso. Talvez você se identifique com isso. A gente acha que mais nada de ruim pode acontecer em meio ao processo daquilo que Deus disse. A gente acha que agora, já que Deus disse, a gente não vai ter absolutamente nenhum problema para que se cumpra aquilo que Deus disse. E de repente, começam a surgir situações que nos desafiam e que faz a gente rever aquilo que foi dito. E a minha pergunta é, por que Deus faz isso? Por que Deus, ele não muda o acontecimento? Por que Deus chega para José num momento como esse e fala, olha, vai se esconder. E fica lá. Por que Deus age assim? Eu gosto de pensar que é por causa da sua misericórdia. Porque a gente começa a ter a responsabilidade de construir um testemunho em meio àquilo que nós não gostaríamos de estarmos vivendo. Quando Deus permite essas coisas na nossa vida, é para que a gente possa construir um testemunho. Então, deixa eu te dizer, a palavra vem e a gente se alegra. E a palavra traz uma direção, não traz? Mas um pouco depois parece que vem um desafio. E começa a surgir aquilo que você não esperava. Como você vai lidar com isso? É que vai dizer para Deus, é que vai dizer para Deus que tipo de coração você tem. É essa hora que você deve oferecer o melhor testemunho ao Senhor. Qual é o melhor testemunho que eu posso dar ao Senhor no momento desse? É obedecer e ficar quieto. Aleluia. Ah, mas Deus podia ter feito isso. José podia nesse momento falar para Maria, olha só, está acontecendo algo aqui, a gente precisa orar, tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui, por que a gente vai se esconder? Mas peraí, a gente não está gerando um rei? Por maior que seja aquilo que Deus confiou nas suas mãos, você precisa continuar confiando, mesmo que os acontecimentos se tornem algo claro e opositor àquilo que Deus quer cumprir na sua vida. Esse momento, irmãos, é o momento. Aqui se separam aqueles que de fato creem, daqueles que não creem. Daqueles que de fato querem obedecer, haja o que houver. E aqueles que só estão por conveniência aquilo que Deus disse. É nesse momento que Deus enxerga quem realmente se tornou um filho dele. Alguém que ele possa confiar. É nesse momento onde os acontecimentos vêm, surgem. E a gente não tem controle, a gente nem gostaria de estar vendo aquilo. É nesse momento que os homens e mulheres de Deus se confirmam diante de Deus. Então, se Deus está mexendo com a sua vida,
Se você está no território que talvez agora você esteja se perguntando por que está acontecendo isso, eu quero te dizer, é hora de você dar um testemunho que você ainda não deu. Quantos estão comigo aqui? Amém? É esse momento. É esse momento. Porque no momento da palavra é incrível, meu irmão. Mas manter a palavra viva, haja o que houver, é mais incrível ainda. Ainda que veio contra aquilo que Deus está gerando no nosso ventre. Ainda que veio contra aquilo que Deus está gerando na nossa casa. Ainda que a gente tenha que se esconder por um tempo, não tem problema. Mas estamos obedecendo aquilo que o Senhor anunciou. E é isso que importa. Esse é o testemunho que Ele espera. Eu vou te dar uma dica. Não tenta controlar os acontecimentos. Não tenta. Você imagina se José, de repente, fizesse um plano. Não, peraí, Maria, vamos fazer o seguinte. Eu vou lá conversar com Herodes. Eu vou lá, não pode ser assim. Ele vai entender. Ele vai entender aquilo que Deus disse. Não, eu vou lá tentar negociar com Herodes. Eu vou lá ter uma conversa com ele. Irmãos, tem hora que a conversa atrapalha. Tem hora que a conversa é sinônimo de desobediência, de falta de confiança. Eu vou te dizer uma coisa que eu levo muito a sério. Embora a gente obedece pessoas, porque há uma hierarquia na igreja, mas a gente precisa se dobrar só diante de Deus, irmãos. E a gente precisa confiar o suficiente para esperar no meio de tudo errado. E ainda dizendo no meio de tudo errado: Senhor, eu ainda acredito naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Aleluia. Aleluia. Irmãos, se puder aumentar um pouco o meu retorno, deixar como estava, eu quero me ouvir bastante aqui em cima. É isso que Ele espera. É isso que Ele espera. Sabe? É isso que Ele espera. Mas espera aí, mas Deus disse, mas quem é que determina os tempos, irmãos? Quem é? Agora, eu vou te fazer uma pergunta que vai desafiar um pouco mais seu coração. E se de repente Deus não fizer aquilo que Ele disse que ia fazer? Qual seria a sua reação? Sabe, o Beto falou da questão que às vezes as pessoas, elas vão atrás da provisão e esquecem do provedor. É a mesma coisa com relação às promessas. Às vezes as pessoas vão atrás das promessas de Deus, mas esquecem do Deus das promessas. Mas eu vejo que Deus está nos encorajando a levantarmos um testemunho nesse tempo, meu irmão. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Deus procura corações assim, que independente do que aconteça, se está bom, se está mal, se está fluindo ou se está se sentindo sem graça alguma para fazer o que foi chamado para fazer. Mas Ele está procurando os corações que ainda permanecem de joelho dobrado, falando: Senhor, eu não vejo, não sinto, eu me sinto até uma prova às vezes, mas eu ainda creio no Senhor, eu ainda estou aqui para o Senhor, eu ainda quero ouvir a sua voz, Deus. Eu ainda desejo a tua novidade, eu ainda desejo a tua direção, eu ainda desejo o teu toque. Senhor, ainda que o Senhor afaste a promessa de mim,
Ainda que o Senhor retire alguma palavra que foi lançada para a minha vida, eu quero permanecer aqui dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É esse o coração que eu vejo que o Senhor quer construir em cada um de nós. A igreja que se reúne não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Imagina José, olha só, foge. Imagina, irmãos. Ele está diante de Deus, daquilo que Deus pode fazer, mas a ordem é: foge. Você já viu que quando Deus nos dá confia alguma coisa, quando Deus nos dá um presente, parece que ao mesmo tempo é uma guerra que surge? A gente comemora o presente, mas a guerra vem junto. Aí a gente fica com dois pensamentos, né? Se a gente foi abençoado ou se a gente entrou na prova. Aleluia. Só que a bênção te faz olhar para o que Deus está fazendo. E a prova te dá o caráter que você precisa ter em meio ao que Deus está fazendo. Então as provas, elas são necessárias, porque elas nos qualificam para aquilo que Deus está fazendo. Por isso que a prova vem, porque a prova, ela nos reconstrói por dentro. Quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes eu cheguei em meus momentos de oração arrebentado. Por quê? Porque eu não venci a prova. Eu acreditei no que Deus disse, mas não venci a prova. Quantas vezes eu tive que dobrar os meus joelhos diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso da prova de novo, porque essa eu fui reprovado. Você já viu, irmãos? Às vezes a gente chega num ponto que a gente pede prova, já não pede bênção. Eu não sei se você já viveu, mas eu sou meio doido mesmo, já estou assumido, aleluia. Mas por quê? Porque eu não quero só viver a promessa de uma maneira que o meu caráter não esteja no mesmo nível, que o meu coração não esteja no mesmo nível daquilo que Deus quer realizar. Eu não quero fazer coisas em nome dEle, e esse, acredito que seja o teu desejo. Nós não podemos fazer coisas em nome dEle, sem que Ele esteja naquilo que a gente está fazendo. Então a minha busca não é fazer, é ser o que eu preciso ser, para fazer o que eu devo fazer. E essas provações, esses momentos de dificuldade, esse momento de perseguição, de angústia, de choro, de pranto, de sequidão, são os melhores momentos para que Deus nos toque. Onde o orgulho está lá embaixo, onde o nosso eu está praticamente arrebentado, é nessas horas que o melhor dele vem, que o melhor toque dele alcança os nossos corações. Ai, meu Deus. É nessas horas que de repente, lá você está lá na prova de joelho dobrado, falando: Deus, não tem mais jeito. É nessa hora que parece que vem o Espírito Santo, te toca de um jeito e fala: não tem jeito sim, eu ainda estou com você em meio a tudo isso, permanece em mim. Permanece em mim. Agora, irmãos, há uma palavra aqui, José, olha só, foge para o Egito. Mas enquanto ele obedecia, uma profecia se cumpria. Oséias 11:1 se cumpria. Do Egito chamei meu filho. Se eu quero ver o cumprimento daquilo que Deus disse, eu preciso obedecer, mesmo que muitas vezes eu não entendo por que Deus está fazendo. Mesmo que não seja naquele momento muito claro. Mesmo que talvez a gente não entenda. A gente começa a pensar no tamanho do poder de Deus e no acontecimento, e a gente não entende. Mas é a obediência que nos leva ao cumprimento. Então, escolha sempre obedecer, irmãos. E eu volto a dizer, nessa hora não é hora de jeitinho.
Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Foi algo que eu vivi. Até para esclarecer, quem está assistindo já vai ficar a resposta para todo mundo. Em 2004 eu recebi uma palavra, e essa palavra me impulsionava a um continente chamado Ásia. E eu lembro que eu trouxe essa palavra num momento de reunião, e estava o nosso presbitério, Lapa estava inclusive. E eu apresentei essa fala de Deus para mim nessa reunião e falei, olha, Deus falou comigo em 2004 para que eu fosse para a Ásia. Deus me deu uma nação, inclusive. Eu tive uma visão da bandeira do Japão balançando. E eu não conseguia mais pensar em outra coisa, meu irmão. E o chamado faz isso. O chamado, ele toma o nosso coração de um jeito que a gente não tem outro pensamento. E eu dormia pensando em Ásia, acordava pensando em Ásia. E a gente começou a desenvolver, e Deus foi trazendo equipe, irmãos. A gente montou micronegócio para missões, tudo acontecendo. Nasceu uma escola chamada Burning Mission, que era 21 dias, a gente colocou um sítio e ficamos lá igual uns doidos. Palavra de manhã, à tarde, à noite, foi algo sobrenatural. Vimos um ser celestial andando no lugar que a gente estava. Você imagina a dimensão? E as coisas acontecendo. E um dia meu pastor me chama na casa dele. E ele fala, Gladson, eu quero que você pause a missão Ásia. Que você feche tudo que foi aberto, que você libere a equipe. E que você vá trabalhar no sul, com o meu irmão Ulisses. Irmãos, para mim ouvir isso foi tipo, morre, 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 morre. Eu olhei para ele e falei assim, como assim? Você quer que eu feche tudo, pare tudo, inclusive a escola, libere a equipe? Para mim era a melhor equipe que a gente tinha nessa igreja, foi mal, mas era verdade. E ele olhou para mim e falou, Gladson, você está fazendo muitas coisas, mas eu sinto que você precisa estar numa coisa só, você precisa estar na palavra. Você precisa estar na oração e na palavra. E aí sabe o que eu entendi? Que eu tinha um sim até meu pastor falar que não. E quando meu pastor falou que não, já não era mais de Deus aquilo que eu fazia. E eu falei, até dia 20 de janeiro, isso era em novembro, até dia 20 de janeiro a gente está tudo fechado. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, meu irmão. Só que o primeiro culto que eu fui ministrar aqui nessa casa, no meio da pregação, uma pessoa levantou da cadeira de rodas, irmãos. Eu lembro que eu nem consegui mais pregar, eu fui para trás, comecei a chamar os pastores para orar por cura. E Deus começou a falar comigo, por causa da tua obediência, eu estou te levando para viver outras coisas. E desde então, irmãos, eu estou pregando em lugares e está pipocando milagre, pessoas estão sendo curadas. Porque o que eu estou pregando para você é vida, irmãos. É vida. É nessas horas que você pode oferecer o melhor testemunho que você é capaz de oferecer. Vai nos custar, irmãos. E por causa do caráter que Deus está gerando em nós, é necessário que nos custe. É necessário que a gente obedeça. Agora, ele está lá no Egito. A Bíblia não descreve, mas eu imagino que com todas as dúvidas do coração dele. E de repente, Deus fala para ele, olha, volta, vai para Israel. Pode voltar. Aqueles que atentavam contra o menino faleceram. E ele volta. Só que quando ele volta, irmãos, um dos filhos de Herodes está no governo. E era um filho
tão terrível quanto o pai, tão mal quanto o pai. E ele olha para aquela situação e vê que Aquileu estava no governo, Aquilau, estava no governo. Agora imagina, qual é a palavra que ele recebeu? Volta, porque aqueles que atentavam contra o menino morreram. Ele volta e vê o filho tão mal quanto o pai no governo. Mas em nenhum momento José vai para Deus para reclamar. Por que você me disse que aqueles que atentavam contra o menino morreram se Raquelau está no governo? Ele não fala isso. Sabe o que ele entende? Ele entende que aquela cidade que Aquilau estava governando, naquela cidade ele não deveria morar. E aí o que ele faz? Ele vai para Galileia. Porque Jesus, o que era anunciado? Que Jesus, ele seria um nazareno. E qual é a cidade que ele escolhe morar? Em Nazaré. E mais uma vez, obrigado, se cumpre a profecia, só que agora, irmãos, não era só pela obediência, é pela observação. Por quê? Porque ele tem uma palavra, ele não tem? Vai lá, aqueles que atentavam contra o menino morreram, mas chega lá, ainda tem resquícios dos riscos. E ele percebe o ambiente. Ele percebe que aquele lugar ainda não estava liberado para ele. E aí que a gente se perde, por quê? Porque às vezes a gente vai na palavra e a gente olha para o ambiente não está liberado. E a gente quer empurrar de goela abaixo a palavra que a gente recebeu dentro desse ambiente. Você entende isso? Porque a gente não discerne, às vezes, o tempo, a onda de acontecimentos que vem e que nos impulsiona a viver aquilo que a gente deve viver. Então, por mais que eu tenha uma palavra, eu preciso discernir o lugar que eu estou, o tempo que eu estou, se é hora de cumprimento dessa palavra ou se é hora de eu me esconder mais um pouquinho, ou se é hora de eu me mover mais um pouquinho. Às vezes a gente erra no time da palavra, é no tempo dessa palavra, porque a gente se sente desafiado. Não, se Deus diz, então vai acontecer, e está tudo dizendo que não é hora, mas a gente não percebe, a gente não espera. E ele vai para outro lugar, e mais uma vez, você repara que ele vai porque ele foi avisado de novo por sonho, e mais uma vez se cumpre uma profecia que deveria ser cumprida. Porque é obedecendo que as coisas se cumprem, é obedecendo que as coisas acontecem, é obedecendo, irmãos. E ele escolhe a cidade que ele deveria escolher. Ele escolhe o lugar que ele deveria estar, para que tudo aquilo que Deus disse pudesse ser cumprido. E isso a gente precisa prestar atenção, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por mais que Deus nos impulsione com uma palavra, precisa ter uma onda de acontecimentos, para que a gente tenha clareza que Deus realmente quer que a gente cumpra aquela palavra naquele momento. Estão comigo? Amém? Paulo foi impedido pelo Espírito de entrar na Ásia, irmãos. Mas a palavra não era pregar o Evangelho por todo mundo. A gente precisa observar os sinais ao redor da nossa vida, para que haja cumprimento. Porque senão, tudo que a gente vai ter é frustração de novo. E se os sinais estão dizendo que não é hora de se recolher, esperar o momento certo de que essa palavra possa ser cumprida. Então tem coisa que eu preciso observar, irmãos. Isso cabe a mim. Eu preciso observar, entender o que Deus está gerando no reino espiritual e no reino físico, para que eu possa avançar naquilo que Deus me chamou para viver. E eu preciso ter o discernimento, porque às vezes tudo está ao oposto, e o camarada é teimoso, vai lá fazer. No fundo ele sabe que não deveria estar fazendo, mas é teimoso, vai lá e faz. Quem já fez isso? Aleluia. E a gente dá desculpa ainda, né?
né, a gente ainda leva isso, né? Não, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. A questão não é só ter a palavra, é discernir o modo que ela vai ser aplicada. É discernir o tempo que Deus escolheu para que ela seja aplicada. Eu queria que você desse um salto agora, fosse comigo lá em Números 12. Enquanto você abre em Números 12, versículo 6, eu queria que projetasse aqui na tela, eu vou trabalhar em paralelo com duas coisas agora, e deixasse aqui um pouquinho, Hebreus 10, 1, a parte A. Pode ser Hebreus 10, 1. Vocês estão abrindo Números 12, 6 a 8, amém? E eles vão projetar Hebreus 1, e eu quero ler só uma questão aqui. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, a lei é a sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas. Até aqui eu quero ler. Irmãos, tem um aspecto na Escritura, o Velho Testamento a gente sabe que é a sombra, amém? Mas a sombra, ela aponta para frente e não para trás. Ela tem a ver com realidades vindouras. Guardou isso? Então quando eu leio o Velho Testamento, eu preciso entender as realidades vindouras. Não só o que ficou para trás. Não só aquilo que Deus deixou para trás, mas aquilo que Deus está anunciando. Agora percebe uma coisa, Números 12 que eu pedi para você abrir. Do 6 a 8, a palavra diz: e disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Por que, pois, não temeis falar contra o meu servo, contra Moisés? Até aí. Na época de Moisés, como que Deus falava com o povo? Através dos profetas. Sabe que a própria palavra diz, que nós lemos agora, a palavra também diz como ele falava com os profetas. Como que ele falava com os profetas? Através de sonhos, visões e enigmas. Então quando eles recebiam uma palavra, ainda não era uma palavra clara. Essa palavra precisava passar pelo discernimento dos profetas. Eles precisavam digerir essa palavra. Eles precisavam entender o que aquilo por enigma foi anunciado, para que eles pudessem comunicar aquilo que Deus tinha dito. Repare que para esse processo há um tempo. O nosso problema com o veio profético é que às vezes as pessoas recebem, mas não esperam um tempo para que haja a interpretação correta daquilo que receberam. Então Deus falava por enigmas, sonhos, não era claro. Só que Deus abre um parênteses, lembrando que a grande questão do Velho Testamento é que era a sombra de realidades vindouras. Aí Deus, na era que ele falava através dos profetas, por sonhos, visões e enigmas, ele abre um parênteses, ele olha para Moisés e diz: não é assim com meu servo Moisés. Sabe o que eu entendo? Deus não estava comunicando para trás, ele estava comunicando para frente. Deus fala, com Moisés eu falo face a face, boca a boca. E a gente sabe, João 1,18, que nenhum homem jamais viu a Deus. Para mim, Deus se manifestava em Moisés. Agora, ele não recebia por enigma. A palavra diz que ele via claramente a forma de Deus. Esse é o nosso desejo até hoje, não é? De entendermos claramente o que Deus está dizendo, não é assim? É exatamente isso. E é isso que ele tem para o nosso tempo. Porque Moisés era a sombra de algo vindouro. Era um apontamento para a realidade dos nossos dias. Deus não quer falar só através de sonhos, enigmas, com cada um de nós, não. Ele quer ser claro e objetivo. Ele quer falar claramente a cada um de nós. Eu preciso entender que aqui se abre um portal. Reparem uma coisa. Moisés trouxe o que para o povo?
Moisés era conhecido como quem? Como um legislador. Ele trouxe lei. Repara uma coisa aqui, meu irmão. Para que Deus trouxe lei? Porque o homem perdeu o princípio dentro dele, não perdeu? Então, se o homem matasse, ele não ia nem entender que era um assassino. Então Deus trouxe para fora o que estava dentro e se perdeu. Então Deus trouxe a lei. A palavra diz que a lei, ela serviu para avolumar, para que fosse percebido o pecado. Para isso que Deus deu a lei. Mas ele ficou conhecido para esses homens nessa era como legislador. Porém, havia um portal no meio do povo que o povo não enxergou. Qual era o portal? Como Deus falava com Moisés. Porque em Moisés estava a comunicação que Deus queria ter com todo o povo, mas eles não perceberam. Para desobediente, Deus tem que trazer lei. Ele tem que gerar um aspecto fora, porque não tem dentro. Mas para obediente, Deus quer falar dentro, não fora, é dentro. Então quando eu olho a palavra, eu começo a ver a relação de Moisés, num tempo em que Deus não falava assim. A minha oração quando eu li esse texto foi: Deus, se o Senhor está anunciando uma realidade vindoura, se dentro de um tempo Deus chama alguém e comunica diferente, eu quero ser esse cara. Você também quer? Porque isso fala de um desejo dele. Isso fala de uma coisa que ele pode fazer. Irmão, você pode acordar um dia totalmente diferente daquilo que você já foi. Você pode acordar um dia com um toque de Deus, com uma clareza de Deus, que até então você jamais teve. É o que ele está anunciando. Olha, com ele eu não vou falar por enigmas não, eu vou falar de claro. O que acontece? Como muitos de nós perdemos a forma de Deus, porque Deus não pode mais falar boca a boca, face a face. Eu falo uma coisa aqui debaixo de um temor de Deus. Mas muitas igrejas substituíram a forma de Deus pela sua própria forma, porque perderam o toque de Deus. Mas qual é o desejo de Deus? É tocar, irmãos. É trazer realidades vindouras. É trazer clareza daquilo que olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, que ouvidos ainda não ouviram, mas que Deus pode nos revelar através do Espírito. Deus está apontando para uma outra condição, mas para o desobediente, o Evangelho é uma regra, mas para o obediente, o Evangelho tem a ver com presença de Deus, com relacionamento de Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus, não é a regra que te interessa, é a liberdade de poder viver essa vida de Deus, onde quer que você esteja. Por que você acha que Paulo, dentro de uma cadeia, foi louvar? Por quê? Porque ele era livre dentro dele, ele sabia como Deus tocava, ele sabia que mesmo na prisão, ele sabia quem estava com ele, e é por isso que ele foi adorar. Paulo não estava preso aos acontecimentos, você entende? Esse é o nível 2, meu irmão, da fé. Ele não pode piorar tudo, pode vir dificuldade, pode vir perseguição, pode vir cadeia, pode vir o que vier, pode vir calúnia, mentira, pode vir o que vier. Eu sei quem está comigo, eu sei quem está comigo, eu sei. Aleluia. Esse é o tipo de relacionamento que ele deseja. É isso que ele quer. O fogo que nunca se apaga. Eles não perceberam a realidade que estava no meio deles, por isso receberam a lei. Mas se eu observasse mais um pouquinho, isso me revela algo. Deus sempre insere uma realidade vindoura no meio daquilo que o povo está vivendo. Deus sempre insere, vou repetir, uma realidade vindoura em meio ao que o povo está vivendo. Eu não posso só olhar o que o povo está vivendo, eu preciso enxergar aquilo que Ele já inseriu no nosso meio.
gente está numa onda agora de falar mal, né? Fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal. Vou te dizer uma coisa, irmãos, do fundo do meu coração. Eu não quero ouvir nada disso, eu quero ver aquilo que o Senhor já colocou no nosso meio. Pega o seu coração, irmãos, os seus ouvidos, a sua boca, a sua mente. E quando você for impulsionado a ouvir essas coisas, cara, vai para o secreto. Se esconde, vai para o Egito, meu irmão. Fica lá até Herodes morrer. Fica lá. Não sai de lá. Se guarda até que você sinta um toque diferente. Até que você sinta uma graça de Deus te tocando. Até que você veja que a palavra renova uma esperança no seu coração. Ah, meu Deus. Às vezes eu sentia saudade de ouvir o choro, sabe, o desespero nos nossos cultos, irmãos. Esse é o nosso lugar, é nos pés dele. Esse é o teu lugar. Esse é o teu lugar. Coloca a mão no teu coração assim, se você desejar. Senhor, eu oro por cada coração aqui. Que cada coração seja marcado com a sua presença. Aumenta o clamor em nossos corações, Senhor. Aumenta o desejo de te encontrar. Nos visita com o teu sobrenatural, Senhor. Que nada roube o nosso coração de Ti, Senhor. Que nada distraia os nossos corações. Aleluia. 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 Glória a Deus.